deseja muito que esses dois versículos, o 25 e o 26, nos quais nós nos concentramos hoje, tenham servido de alívio à Igreja de Cristo em face da angústia da morte. Ainda que nós saibamos que a morte seja algo certo, seja coisa certa no final da nossa jornada, a morte é para nós ainda um grande mistério, cercada de grandes incertezas, tanto para aqueles que cruzam o seu vale, quanto aqueles que ficam para trás. Tal é a realidade do nosso texto, em que uma família muito querida de Jesus, a família de Lázaro, está na sua pior hora, a sua hora de sofrimento e de dor. Há muitíssimas lições no texto mais longo que vemos, na maneira como Jesus lida com as duas irmãs, com Marta e com Maria. Nós, observando esse texto, nós conhecemos da sua compaixão, nós conhecemos da sua empatia, nós conhecemos do seu horror, do horror de Jesus diante da morte. Todavia, meus irmãos, é necessária a sinceridade, porque demonstrar empatia diante da dor, você chorar com os que choram, você revelar perplexidade diante da morte é algo que todos nós fazemos. Todos nós fazemos aquilo que Jesus fez com Marta e Maria aqui, nem que seja por educação apenas. O importante hoje, olhando esse texto, é nós atentarmos aquilo que nós não podemos fazer, naquilo que só Jesus pode, que é o triunfo sobre a morte, para o qual o nosso texto aponta e que é ilustrado na volta de Lázaro do túmulo. E o que nós aprendemos a partir desse texto é que Jesus é a resposta divina à nossa angústia diante da morte. Jesus é a resposta divina à nossa angústia diante da morte. Vamos falar então da angústia que nós experimentamos, todos nós, diante da morte, qual é o alívio à nossa disposição e como é que eu e você podemos obter a nossa angústia, o alívio à nossa disposição, como nós podemos obtê-lo. Vamos falar primeiro da angústia que eu e você experimentamos diante da morte. Em geral, há dois fatores que produzem no nosso coração angústia em face da morte. Não importa em que você crê a respeito de Deus, não importa o que você crê na vida além desta vida, todos nós experimentamos, vez por outra, ou a certeza de que nós iremos morrer, ou a incerteza daquilo que acontece quando nós deixamos esse mundo. Todos nós, em algum momento, experimentamos isso. A certeza de que um dia você vai morrer e a incerteza do que acontece depois que você parte. Primeiro, a certeza de que um dia eu e você teremos de nos defrontar com a nossa própria mortalidade. O ser humano, irmãos, é a única, dentre todas as espécies criadas a saber que um dia irá morrer. É claro, os animais, até por senso de preservação, eles procuram cuidar de si mesmos, mas só o ser humano sabe que em algum dia, em algum ponto da sua história, ele vai sim morrer. Não importa como, não importa quando, a menos que o Senhor retorne, o fim da sua carreira, da minha carreira, da carreira de todos nós nesse mundo, é a morte. A morte iguala a todos, brancos, negros, ricos, pobres, doutos, indoutos, crentes e descrentes, todos nós morreremos mais cedo ou mais tarde. Esse não é apenas um fato biológico, mas é também a consequência de uma falha espiritual, porque eu e você, nós fomos criados, e a Bíblia mostra isso, eu e você, nós fomos criados para a eternidade, mas porque o homem escolheu pecar, ele convidou a morte para entrar nesse mundo. Todos nós morremos porque pecamos, e nisso não há distinção. Todos morremos porque todos pecamos. É por isso que a morte não faz qualquer discriminação, meus irmãos. Os reflexos dessa angústia que existe diante da certeza da morte pode ser, por exemplo, uma ansiedade existencial, uma busca para deixar para trás um legado, a tentativa de você prolongar a vida por tratamentos médicos de saúde
cada vez mais sofisticados, ou então mudanças no seu estilo de vida, ou ainda um pavor que se transforma em estresse, ansiedade ou pânico. Tudo isso nos vem porque nós somos defrontados com a nossa limitação. Francis Bacon, o filósofo, acerta aqui ao dizer que nós tememos a morte tanto quanto uma criança teme o escuro. E nós a tememos mais e mais quanto mais nós nos defrontamos com ela, seja por causa das perdas que nós sofremos diante da vida, seja porque nós estamos percebendo que a areia da nossa ampulheta vai baixando a cada dia mais e mais. Mas se há uma angústia que é gerada pela certeza da nossa mortalidade, meus irmãos, há também uma angústia que nasce da incerteza provocada pelo que acontece depois que eu e você partirmos dessa vida. Se a morte é o fim definitivo, como pretendem os materialistas, ou se de alguma maneira a vida continua, como sugerem alguns ramos das filosofias e as religiões. O fato é que a necessidade de entender aquilo que acontece após a morte pode gerar diversas respostas diferentes. Essa incerteza pode impulsionar a busca por um sentido, por um propósito para a vida. Essa incerteza pode motivar as escolhas que nós fazemos à luz da nossa compreensão do que acontece depois da morte, ou então quais sejam as nossas prioridades de vida. Mas o maior reflexo, de todos os reflexos, o maior dessa incerteza é uma sensação latente de que de algum modo, de alguma maneira, em algum tempo, nós teremos de prestar contas do que nós fazemos enquanto vivos. Talvez esse seja o grande reflexo da incerteza quanto ao que acontece na vida depois da vida. O que nós descobrimos à luz da Bíblia é que essa impressão de que nós teremos de prestar contas tem a sua razão de ser, porque ela é apenas uma intuição subjetiva de uma realidade objetiva. O homem, em razão do seu pecado, não está destinado a morrer apenas fisicamente, mas espiritualmente. O homem, em razão do seu pecado, não está destinado a morrer apenas fisicamente. Você não morre apenas fisicamente. Você está destinado a morrer também espiritualmente. É para onde Jesus aponta quando ele menciona no verso 26 a existência de uma morte eterna. É uma condição a que eu e você estamos sujeitos, todos nós igualmente, porque todos nós igualmente nos achamos condenados diante do tribunal de Deus. Veja como muitos você pode se mostrar relutante com a ideia de que um Deus de amor possa lançar pessoas no inferno e condená-las a um estado de sofrimento eterno. Talvez você milite contra essa ideia, aquilo que nós chamamos de morte espiritual. Entretanto, meus irmãos, se você é alguém que pensa assim, como Deus poderia ser perfeitamente amoroso sem ser perfeitamente justo? Suponha que um bandido invadisse a sua casa, abusasse dos seus filhos e das suas filhas, levasse os seus bens, e depois que ele fosse preso e levado diante de um juiz, para responder não só pelos crimes que ele cometeu contra você, mas contra tantas outras pessoas que também estão presentes ali na sala do julgamento. E surpreendentemente o juiz declara esse homem, esse bandido livre, absolvido, sem qualquer tipo de condenação ou de reprovação, sem ordenar reparação, restituição. Se isso acontecesse com você, você consideraria que esse juiz é justo? Seria aceitável que o juiz, por amor ao bandido ou à humanidade, o livrasse sem nenhuma explicação? Se Deus, sendo perfeitamente amor, justiça, e nós esperamos que Deus o seja, perfeito amor, perfeito justiça, simplesmente deixasse passar os crimes cometidos contra ele e contra os outros homens, será que nós teríamos esse Deus em alta conta, ou então nós o desprezaríamos como uma entidade absolutamente inútil na manutenção de um universo que clama assim por justiça? Ou talvez você se ressinta com esta ideia de uma punição eterna pela aparente desproporcionalidade da pena. Será possível que Deus
desse um castigo tão terrível por erros que parecem, aos meus olhos, aos seus olhos, alguma coisa corriqueira, alguma coisa comum? É só uma mentirinha? É só um baseado a mais? É só mais um encontro? Nesse caso, considere contra quem são as afrontas. É algo reprovável, meus irmãos, se eu, em uma briga de trânsito, eu saco de uma arma contra um desconhecido. É reprovável, você há de concordar. Mas não parece muito pior se eu, numa discussão doméstica, eu puxo um revólver para disparar contra a minha esposa ou um filho meu? Mesmo o direito penal tem por agravante o crime cometido contra alguém do círculo familiar. Quem dirá se o crime é cometido contra aquele que nos criou, contra quem demonstra por nós todos os dias o seu favor, contra quem nos trata sempre de um modo tão benigno como Deus? Pior ainda, como é que nós avaliaríamos um crime cometido contra alguém que não tem qualquer mácula moral, que é toda justiça e amor, como nós já declaramos aqui? O castigo que Deus submete o homem perdido é infinito não por causa do erro, mas por conta de contra quem ele é cometido. Uma terceira objeção possível à doutrina do inferno se dá por conta da eternidade do castigo. Será que seria justo que Deus submetesse o ser humano a uma pena sem qualquer possibilidade de reabilitação? Os católicos tentam responder a esse dilema com a doutrina do purgatório. Os espíritas tentam responder a essa objeção do castigo eterno com a doutrina da reencarnação. Mas a verdade é que, como o autor de Hebreus adverte, só se morre uma vez. E depois é o juízo eterno. Morreu, você vai ter de se prestar conta diante de Deus. Quer dizer então que não há qualquer possibilidade de correção? Será que você não tem nenhuma possibilidade de se emendar? Claro que há. Claro que existe essa possibilidade. E ela está diante de você, todos os dias. Todos os dias. Viva uma vida reta. Faça aquilo que é justo. Ame a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as suas forças. Ame ao seu próximo tanto quanto você ama a si mesmo. E você não vai enfrentar o castigo eterno. Não é simples? Ame a Deus de todo o coração. Ame ao teu próximo. Não é simples, não é fácil fazer isso? É óbvio, eu estou sendo irônico aqui, porque nenhum de nós consegue alcançar um ideal tão elevado. O que é que resta então? O que é que resta para nós? Nas palavras, mais uma vez, do autor de Hebreus, pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador. É algo perfeitamente humano experimentar a angústia que vem da certeza da morte e da expectativa de que um dia você vai ter de prestar contas a Deus do que você fez na sua vida. É algo perfeitamente humano você experimentar essa angústia. E eu lhe digo, tomara que esta angústia hoje, agora, nesse momento, seja a mais aguda, que você esteja, à luz das minhas palavras aqui, que você esteja sinceramente angustiado, para que você possa compreender a sua necessidade de alívio. Você jamais vai conseguir compreender a profundidade da sua necessidade de um alívio diante da angústia da morte, se você não estiver angustiado. Porque a maioria das pessoas, meus irmãos, passa a vida tentando iludir a si mesma na esperança de que, de algum modo, vai conseguir trapacear a morte, seja ela a morte física ou a morte espiritual. A solução dada por Deus não é você fugir da angústia. A solução dada por Deus é você mergulhar nela. É você mergulhar nessa angústia. Pois só quando você compreende a sua necessidade,
a provisão dada por Deus para nosso alívio vai se tornar mais real e mais valiosa. Falemos agora do alívio à nossa disposição. O alívio à nossa disposição. Nós sabemos que o nosso Deus, que o Senhor, é um Deus de vivos. Deus não é um Deus de mortos. Deus tem a vida em si mesmo. Deus é o autor, Ele é o sustentador de tua vida, da sua vida. E nada pode ser mais contrário ao caráter de Deus do que a morte. Quando nós lemos o Levítico, nós notamos que nele existe uma série de prescrições, todas elas relacionadas ao sangue, como a proibição de comer o sangue, ou a impureza cerimonial da mulher no seu período menstrual, por exemplo. Há uma série de prescrições no Levítico em relação ao sangue. Isso não é algo aleatório, não é um mero capricho de Deus. O sangue é um símbolo da vida. E logo, o derramamento de sangue é um símbolo de morte. E por isso há toda uma gama de rituais de purificação que apontam para a necessidade da eliminação de toda a morte. Eu digo isso para lembrar a você que Deus tem horror à morte. Deus tem horror à morte. No ministério de Jesus, além da ressurreição de Lázaro, há outras ressurreições, como da filha de Jairo, como do filho da viúva de Naim. E como nós já dissemos, quando Jesus se aproxima do túmulo de Lázaro, ele chora. Ele chora. É claro, Jesus não chora em desamparo, Jesus não chora em desespero, porque ele sabia muito bem o que é que ele estava prestes a fazer, mas ele chora pela própria existência da morte, pela presença da morte, pela dor que a morte causa em pessoas tão amadas quanto Marta e Maria. Tenha isso em mente, porque triunfar sobre a morte, seja ela física ou espiritual, move Jesus, é algo que move Jesus dramaticamente em direção ao seu destino, em direção à cruz. Jesus vai à cruz movido pelo horror à morte. Jesus diz a Marta no verso 23 que Lázaro haveria de ressurgir, e ela, então, seguindo a crença comum da época, e não menos correta por ser comum, Marta afirma que ela cria sim que Lázaro haveria de levantar no último dia, no fim dos tempos, na ressurreição de todos os mortos. Ela acreditava nisso. Jesus não vai desmentir Marta. Em momento algum Jesus desmente Marta. Por quê? Porque existe sim uma ressurreição final dos mortos, quando todos aqueles que já partiram haverão de levantar-se dos seus sepulcros, mas essa não é toda a verdade. A visão de Marta é uma visão incompleta. Vejamos a declaração solene de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Há alguns aspectos aqui que eu gostaria de destacar. Primeiro, Jesus não diz que ele produz ou concede ressurreição e vida. Ele é a ressurreição e a vida. O alívio para a angústia da morte pertence a todos aqueles, meus irmãos, que estão ligados a Jesus pela fé, aos que foram crucificados com ele, aqueles que igualmente ressuscitaram com ele ao terceiro dia. Pela fé, o velho homem, o homem pecador, o homem sujeito à morte, ele morre na sua conversão para nascer de novo para a eternidade. Segundo, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Nós cremos, como Marta, que haverá sim uma ressurreição final, na ressurreição do corpo no último dia. Nós não cremos numa eternidade desencarnada. O futuro dos nossos corpos, meus irmãos, é visto, o que nós haveremos de ser, no corpo glorificado de Jesus. Aquele corpo que ele exibe depois da sua ressurreição aos discípulos. E que ele possui, saiba você, até hoje, um corpo aperfeiçoado, livre dos efeitos limitantes do pecado. Porém, assim como Marta, nós aprendemos com Jesus que a ressurreição não é apenas alguma coisa futura. A ressurreição não é apenas futura. Ela é algo presente, atual. Por isso Jesus diz: eu sou, verbo no presente.
A vida que nós vivemos hoje, nós os que cremos unidos a Jesus pela fé, a vida que você vive hoje, creia você ou não, por causa de todas as dificuldades que você vive, a vida que você vive hoje já é a vida eterna. Já é a vida eterna. Porque a nós, os que cremos, também é dado morrer apenas uma vez e depois o juízo. Mas o juízo, a morte espiritual que pesava sobre nós, foi lançada sobre Jesus. E isso torna real a promessa de Apocalipse 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. De modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Que sentido isso tem, meus irmãos? Jesus mesmo dá a sua explicação no texto. Reveja o texto, o nosso texto de hoje. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Essa é a promessa. Essa é a promessa. Ainda que você passe pela experiência da morte, ainda que você morra, esta não é uma realidade definitiva. Porque do outro lado do véu, a vida continua no Espírito, até que os nossos corpos ressuscitem no dia de Cristo. E mesmo agora a morte eterna não é algo que pertence aos crentes. A morte eterna já não está mais em você, e você não está mais nela, graças a Deus, graças a Cristo. O que é que nós retiramos de natureza prática dessa declaração solene de Jesus? Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é o alívio. Ele é a solução de toda a angústia em face da morte. Não há mais que você se angustiar pela certeza de que um dia você vai ter de cruzar o rio da morte. Não fique mais angustiado diante da perspectiva de que você vai morrer um dia. Não há por que nós nos angustiarmos diante da incerteza pelo que se encontra do outro lado, porque Jesus já triunfou sobre a morte. Jesus já triunfou sobre a sua morte, tanto física quanto espiritualmente. Entenda bem o que eu vou dizer. Entenda bem. A morte para o crente pode ser encarado até como algo doce. Ela é a certeza de que os nossos labores nesse mundo terminaram e que agora nós partimos para casa para com o descanso com Deus. Veja essa escultura, tão ilustrativa desta verdade. O nome dessa escultura é Venha a Mim. Ela foi esculpida por um artista chamado Jerry Anderson, e ela se encontra numa casa funerária, algo que é bastante comum lá nos Estados Unidos. Repare nos detalhes dessa pintura. Do lado esquerdo você vê uma velha senhora, o corpo maltratado pelo tempo. No meio você vê o véu da morte, um símbolo do véu da morte. A passagem para o véu é a passagem para uma nova vida. Corpo transformado, livre de toda dor, onde o Senhor a espera. É essa, meus irmãos, a certeza, a esperança de todo crente em face da morte, a certeza de todos nós que somos salvos em Jesus. Essa é a morte para o crente. Mas eu preciso deixar claro algo a você que me ouve. É muito comum nós ouvirmos, quando alguém morre, expressões piedosas como: descansou, está com Deus, virou estrelinha, foi para o céu. Você já ouviu muito disso, não é? Por aí. Para um pastor, vai aprendendo, Paulo. Para um pastor, fazer um ofício fúnebre de um descrente é uma operação de risco. Porque a família geralmente espera que o pastor funcione mais ou menos como um consulado de uma nação estrangeira, fornecendo vistos de entrada para o céu. Geralmente a família espera isso. Entende? É preciso ser empático nessa hora de perda e de sofrimento. Eu acredito que nenhum pastor de bom senso vai olhar para a família e dizer: esse seu querido que está aí está num lugar de perdição. Mas antes que a morte chegue para nós, sejamos nós aqueles que estamos no velório de pé ou deitados, aprendamos com esse texto.
Aprendamos com esse texto de Jesus. A vida eterna não é para todos. Esse texto diz que a vida eterna não é para todos. Há uma condição para nós desfrutarmos da ressurreição e da vida. E sem ela nós permanecemos sujeitos a morrer não apenas uma ou duas vezes. Atente bem para essa condição. Como nós obtemos esse alívio, Darcy? Como nós obtemos esse alívio? Nós temos ensinado aqui na Antioquia, quando nós falamos de interpretar um texto bíblico, que é importante você observar as repetições. As repetições. Nesse nosso texto não é diferente. Que palavra se repete com mais frequência aí no texto? Dê uma olhada. João 11, 25, 26, o nosso texto de hoje. Que palavra se repete com mais frequência? Você percebe como crer é algo que se repete? Crer, crer, crer. Porque essa é a condição. Esta é a condição para você obter o alívio para a angústia diante da morte. Crer. A fé que vence a morte, meus irmãos, não é mera positividade. Não é uma esperança vazia de que tudo no final, de alguma maneira, há de dar certo. Repare nesse texto de João 11, 25 e 26. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê em mim. E no verso 27, Marta deixa ainda mais explícito qual é o objeto da fé que vence a morte. Quando ela diz: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. A fé que vence a morte, meus irmãos, a fé que vence a morte é a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. É algo que se alinha no propósito geral do Evangelho de João, no capítulo 20. Estes, porém, de João, falando do propósito do Evangelho, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Meus irmãos, é por meio da fé em Jesus Cristo que nós somos unidos a Ele na sua morte e na sua ressurreição. É por meio dele, Jesus, que nós obtemos a vida eterna. Paulo vai dizer mais adiante em Efésios 2 que eu e você estávamos mortos, mas por meio do dom da fé, Deus nos deu vida em Jesus Cristo. A fé que conquista a vida eterna para nós. Preste bem atenção nisso. A fé que conquista a vida eterna para nós é a fé de que Jesus morreu a nossa morte para nós recebermos a sua vida. Essa é a condição se você quer receber o alívio da angústia diante da morte. Seja da sua morte, seja das pessoas que já partiram, sejam daquelas que ainda estão aqui, que podem partir a qualquer momento, seja diante da incerteza do que acontece no além. Creia em Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus. Nem todos que viram o milagre daquele dia receberam o dom da fé. Não é interessante? Nós temos aqui no nosso grupo pequeno das quintas-feiras estudado o Evangelho de João. Estamos agora no capítulo 6 do Evangelho. E uma coisa que nós comentamos diversas vezes é a nossa estranheza diante do fato de que as pessoas viram tantas coisas de Jesus, tantos sinais, e ainda assim elas não criam. E aqui não é diferente. Havia muita gente, como o nosso texto mesmo descreve, que viu Lázaro saindo do túmulo. Mas isso ainda assim não provocou nela, não criou nela, não produziu nelas o dom da fé. Algumas dessas pessoas, inclusive, se endureceram ainda mais e com o coração cheio de ódio resolveram matar não apenas Jesus, mas também Lázaro. Todavia, muitos outros vieram a crer em Jesus. Muitos outros vieram a crer em Jesus e receberam naquele mesmo dia a vida eterna. Da mesma maneira como Lázaro recebeu a sua vida de volta e saiu do túmulo, muitas pessoas deixaram naquele momento a sua situação de morte eterna, de morte espiritual, e entraram na vida por meio da fé. Talvez este seja o texto mais fácil de concluir na sua exposição.
Nós presbiterianos, se é que você não sabe disso, nós não somos muito afeitos a apelos. Não? Você não vê presbiteriano fazendo muito apelo. Isso não é bom, diga-se de passagem, porque nós deveríamos fazer mais. A Escritura, ela sempre nos chama a uma resposta. Sempre nos chama a uma resposta. E aqui o apelo é trazido pelo próprio Jesus. O apelo desse texto é trazido pelo próprio Jesus, o que facilita bastante a vida do pregador para concluir. Ele o faz a Marta, mas eu espero que esse apelo sirva certamente a cada um de nós hoje. Diante de tudo que você ouviu hoje, você crê nisto? Você crê nisto? Vamos orar. Pai bendito, te louvamos, ó Senhor, porque Tu nos encontraste numa situação de morte, angustiados e incertos, ó Deus, diante do nosso destino, com uma intuição, ó Deus, de que algo não estava bem e realmente não estava. Estávamos condenados, ó Senhor, ao juízo e à morte eterna. Mas pela Tua graça Tu nos deste vida e vida eterna por meio de Jesus, a ressurreição e a vida. Senhor, reforça a fé daqueles que já creem em Ti, e que de modo algum nós nos angustiemos diante da morte. Que quando ela chegar para um de nós, ou para um daqueles que amamos e que estão em Jesus, nós não nos desesperemos. Que esse texto também nos mova, Senhor, a apresentarmos Jesus àqueles que amamos, para que a nossa certeza também seja a deles. Bendito Pai, que não haja quem ouvindo esta mensagem não seja tocado com o dom da fé. Não por causa da excelência do pregador, ó Senhor, mas por causa da excelência da Tua palavra, da perfeição da obra de Cristo, da absoluta suficiência, ó Deus, que Ele proveu por nós pela Sua cruz e pelo túmulo vazio. Oramos assim, Senhor, em nome dEle, de nosso Senhor e Salvador, a ressurreição e a vida. Amém.